palavra de Deus. Senhor, meu Deus, Senhor Pai, aqui está a tua palavra, meu Deus amado. Traz a tua revelação nesta noite, da tua palavra, meu Pai. Fala não que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir para fortalecimento, meu Deus, para fortalecimento da nossa alma, do nosso espírito, Senhor. Seca a passagem da caminhada. Oh, meu Deus amado, faz o teu nome Jesus. Opera o grande milagre neste lugar, Pai. Manifesta no teu poder, a tua graça. Seca a passagem da caminhada. Fica a passagem da renova nossa fé, meu Deus, renova nossa esposa. Renova-nos através da tua palavra. Essa palavra não é do homem, meu Pai. Essa palavra é tua lá de Calabasseria. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, fala mesmo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A pessoa de Jesus Cristo temos. Nós estamos aqui, irmãos. São 4 quarta-feiras com o tema, né? Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14. É por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos. Glória a Deus, Jesus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O qual é o Pai de toda a família que há nos céus e na terra, a qual nós tomamos o nome. Todos nós carregamos o nome de Jesus na nossa vida, a partir do momento que nós tomamos decisão diante de Deus. Então nós temos essa responsabilidade. Como cristão salvo, na pessoa de Jesus Cristo, nós temos uma responsabilidade de um testemunho diante de Deus. Glória a Deus. Não só diante de Deus, mas diante da sociedade. Porque o que se diz em nossos dias é que basta somente aceitar Jesus, basta somente nós confessar Jesus. Mas será que é somente isso mesmo? Será que é somente isso que a palavra nos fala? Porque a Bíblia diz assim no versículo 23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Se você for meditar no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24, e no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, os 3 evangelhos nos falam de formas diferentes, da seguinte forma. Em a Bíblia diz que Jesus chega e fala essa mensagem para seus discípulos. Seus discípulos são aqueles, possamos dizer assim, aquelas pessoas que são crentes em Jesus, aquelas pessoas que são crentes de igreja. No outro evangelho, a Bíblia diz que Jesus traz essa mesma mensagem para uma multidão. Porque Jesus ele não andava sozinho. Por onde Jesus andava, uma multidão o acompanhava. E agora já no Evangelho de Lucas diz que Jesus diz essa mensagem para todos. Glória então a Deus. Essa mensagem, meus amados irmãos, posso dizer que é uma mensagem universal para toda a humanidade. Para toda criatura. Essa mensagem é uma mensagem universal para todos nós. Que se alguém quiser vir após mim, após Jesus, existem coisas na nossa vida que são, como é que eu posso dizer? Tem que negar a si mesmo. Existem coisas no Evangelho, a partir do momento que nós tomamos decisão diante de Deus, que são, tem uma palavra que eu esqueci, mas tem uma palavrazinha que fala, um exemplo, Deus quer abençoar uma pessoa, aí tem aquelas bênçãos que Deus abençoa para o ímpio e Deus abençoa para o salvo. E tem aquelas bênçãos que somente só são para aquelas pessoas salvas. Tem uma palavrazinha que se encaixa nisso daí. Aquelas que tem, por exemplo, que pede uma renúncia, e aquelas que não precisa a pessoa se renunciar, porque Deus abençoa pela sua misericórdia. Então, essa mensagem, a salvação, existe uma consequência. Tem uma palavra que eu estou esquecendo, mas eu vou lembrar no decorrer da mensagem. Se alguém quiser vir após Jesus, qual é o primeiro passo? Negar a si mesmo. Aí nós olhamos para nós mesmos, o que nós precisamos negar para vir até Jesus. Aleluia, Negar a nossa vontade.
negar os nossos prazeres, né? Renunciar à nossa velha criatura, renunciar aos prazeres da nossa velha criatura, colocar debaixo dos nossos pés essa velha criatura, né? Que é cheia de desejo, cheia de moralidade, né? Se nós quisermos ir após Jesus, né, nós temos que renunciar a esse velho homem, né, que é o homem Glória carnal, a Deus, Jesus. Aleluia. é um homem, meus amados irmãos, que confia contra seu próximo, que é um homem, meus amados irmãos, que se levanta contra seu semelhante, né? Se nós quisermos vir após Jesus, nós temos que renunciar a essa nossa velha criatura, Glória a Deus. né, que deseja o mal para o nosso próximo. Nós queremos ver Deus prosperar a vida do nosso próximo, né? Nós não queremos ver o nosso próximo bom. Nós desejamos o mal para o nosso próximo, né? Temos pensamentos pecaminosos contra Deus, pensamentos de mal, pensamentos de iniquidade. A Bíblia diz no livro de Provérbios que o ímpio, ele não dorme sem antes fazer o mal para seu próximo. Então todo aquele que quiser vir após Jesus, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo. É uma pergunta, né, que eu deixo para nós. Será que nós negamos a nós mesmos? Será que nós negamos tudo na nossa vida para seguir a Jesus? Porque uma vida com Jesus é uma vida de renúncia. Né? Uma vida com Jesus não é somente uma vida de renúncia, é uma vida de transformação. Né? É uma vida de arrependimento. Né? Cada dia nós estamos se arrependendo das nossas fraquezas, das nossas falhas. Cada dia nós estamos se arrependendo dos nossos pecados. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar sua própria vontade. A Bíblia diz que a partir do momento que nós tomamos decisão diante do Senhor, agora vive não mais eu, como disse o apóstolo Paulo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé. Aleluia. Do Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Oh, glória a Deus. A vida que agora vivemos na fé do Filho de Deus. Né? Porque agora nós não somos mais guiados por vista. Agora não fazemos mais a vontade da nossa carne. Agora fazemos a vontade de Deus, porque nós somos agora guiados. Vivemos agora pela fé do Filho de Deus. E Jesus disse, não vim fazer a minha vontade, mas vim fazer a vontade daquele que me enviou. Glória a Deus. Vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. Aleluia. Será que nós temos a oportunidade, né, de dizer, hoje faço a vontade de Deus, hoje a vontade de Deus prevalece na minha vida? Por quê? Porque eu neguei a mim mesmo. Aleluia. Eu neguei tudo aquilo que eu desejava, tudo aquilo que eu praticava no tempo da minha velha criatura. Né? Porque se eu for olhar para o meu passado, se eu for olhar para a pessoa em quem eu era, né? Se eu for olhar para aquela pessoa qual eu era anos atrás, aleluia, nós temos que renunciar a tudo aquilo que nós aprendemos até mesmo com nossos pais. Aleluia. Até mesmo coisas que aprendemos dentro no seio da nossa família. Porque a partir do momento que a gente ouve a palavra de Deus, a partir do momento que nós conhecemos a verdade nos ilumina e mostra na nossa vida aquilo que é errado. É aquilo que precisamos. Aleluia. Porque as pessoas enxergam muita dificuldade. As pessoas enxergam, meus amados irmãos, enxergam uma montanha muito grande, algo muito grande, difícil de se vencer. E pode dizer assim, eu não vou conseguir. Cada vez a pessoa dizer, não vou conseguir viver dessa forma. Eu não vou conseguir viver desta maneira. Eu não vou conseguir renunciar a si mesmo.
Aleluia. Glória a Jesus. Mas o que Aleluia. Jesus, irmãos, quando ele entra na nossa vida, aleluia, Jesus ele não nos deixa só nas nossas decisões. Glória a Deus. A partir do momento que nós damos o primeiro passo para Jesus, Glória a Deus. para Deus, o Senhor ele nos ajuda a caminhar com Ele. Aleluia. Cada vez Deus ele só está esperando o primeiro passo da gente para Ele trabalhar na nossa vida. Aleluia. Aleluia. Para Ele operar na nossa vida. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu Glória vou a para o Deus. Pai, mas não deixarei vocês sozinhos. Jesus disse, Aleluia. no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o Louvado mundo. seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas para nós vencermos o mundo aí fora, porque o mundo ele vem como um leão, não o leão da tribo de Judá, irmãos, o leão falso. Ele vem para nos engolir, ele vem para nos estragar. O apóstolo Pedro ele diz nas suas epístolas, ele fala que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão buscando a quem possa nos estragar. Aleluia. Aleluia, eu tive uma revelação, irmãos, na hora que nós estávamos aqui orando. Eu vou falar no decorrer da mensagem. Aleluia, Jesus. O inimigo, irmãos, ele não está brincando com a nossa alma, irmãos. Aleluia. O inimigo de nossas almas, ele não está brincando com a nossa alma, ele não está brincando de ser diabo, irmãos. Aleluia. Ele não está brincando. Por isso que a palavra de Deus, ela vem falando, se você quiser vir após Jesus, renuncie-se a si mesmo. O que isso quer dizer, irmãos? Que o evangelho não é o evangelho light, não é um evangelho moderno, não é, meus amados irmãos, uma mensagem de autoajuda, não é, meus amados irmãos, uma mensagem que vai somente trazer paz. Aleluia. Mas o evangelho, meus amados irmãos, de transformação. E a partir do momento que se fala, meus amados irmãos, a partir do momento que nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus, nós temos o que? A responsabilidade de carregar a cruz. O que é a cruz, irmãos? É sofrimento. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Sofrimento. Aleluia. A Bíblia diz no Evangelho de João que quando Jesus colocou sobre os seus ombros a sua cruz, ele foi caminhando para o caminho chamado Gólgota, para o caminho chamado Calvário. Ele foi carregando aquela cruz, irmãos. Ele nos deu o exemplo, por isso que ele fala na sua palavra. Se vocês quiserem vir após mim, não é dessa forma, não é desta maneira, não é deste jeito. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz. Todos os dias temos que carregar nossa cruz. Glória a Deus. Não existe nós hoje carregar nossa cruz, amanhã eu estou de folga, deixar minha cruz aqui, eu vou esquecer da responsabilidade. Aleluia. Vou viver como uma pessoa qualquer. Aleluia. Porque o Evangelho, irmãos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é sério, irmãos. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é sério, é uma vida de transformação mesmo. É por isso, meus amados irmãos, que nós enfrentamos combates, nós enfrentamos temores. Eu estava comentando com os irmãos, esses dias, irmão, eu tenho tido alguns sonhos, que eu não sou de ter sonho, eu nem sou de sonhar e no outro dia ficar contando. Né? Mas ultimamente eu tenho sonhado, irmão, por perseguição, pessoas vindo para me atacar, para me atingir. Aí eu conversando com o irmão, isso, irmão, é perseguição mesmo. É uma perseguição que vem contra a nossa vida, para nos defamar, para nos caluniar, para nos perseguir. Porque o Evangelho, irmãos, nós enfrentamos todos esses impasses na nossa vida. Aleluia. Aleluia. O Evangelho, meus amados irmãos, nós enfrentamos dificuldades na vida, mas de forma nenhuma podemos abandonar a nossa cruz.
De forma nenhuma devemos deixar a nossa cruz. Cada dia temos que levar a nossa cruz sobre nossos ombros. Aleluia. E Jesus vem dizendo aqui, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e testemunho na nossa vida. Aleluia. Compromisso para com Deus. Compromisso para com Deus, compromisso para com o nosso próximo. Porque quando você traz a salvação para você, quando você abraça a salvação na sua vida, a salvação ela não vai ficar somente com você. Você quer compartilhar dessa salvação que você tem agora. Você não vai reter aquilo que você aprendeu. Você não vai reter aquilo que você abraçou. Agora você vai querer transmitir aquilo que você um dia aprendeu. Glória a Deus. Agora você vai querer transmitir aquilo que você abraçou. Por que você abraçou? A salvação. Aleluia. Você é uma pessoa salva. Glória A pessoa de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Hoje você tem a salvação. Hoje nós temos a salvação que é Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia vai nos dizer uma coisa que eu comparo com essa mensagem, que quando o apóstolo Paulo ele pediu para os irmãos aí de Coríntios, irmãos de demais lugares, circunvizinhos ali, pediu para que os irmãos viessem fazer uma coleta para os crentes pobres da Judéia. E a Bíblia diz, irmão, que os irmãos começaram a ajudar. E a ajuda que veio, irmãos, e a ajuda que veio para os irmãos foi de tal forma que transbordou. Aleluia. Aleluia. Assim mesmo é a salvação na nossa vida. A partir do momento que nós somos salvos, essa salvação ela transborda a ponto daqueles que estão morando na nossa casa vão ser também impactados. Por quê? Porque vão ver a transformação na sua vida. Aleluia, Jesus. No meio da sua família, no meio da sua parentela, as pessoas também vão ser impactadas. Por quê? Porque vão ver a transformação na sua vida. No meio da sua vizinhança, as pessoas vão ser impactadas porque vão ver a transformação na sua vida, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola. As pessoas vão ver a diferença. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, porque é algo que transborda, irmãos. Você vai querer compartilhar dessa graça com o seu próximo. Você vai compartilhar dessa graça no meio da sua família, no meio da sua parentela, no meio da vizinhança. Você vai querer pregar desta palavra. Aleluia. Você vai querer transmitir a palavra de Deus. Porque é algo que transborda. É algo que vai transbordar. Eu digo isso com base bíblica. A Bíblia diz, irmão, que quando Jesus foi passar por Samaria, ali, meus amados irmãos, tinha um poço, uma herdade de Jacó, onde havia uma mulher samaritana. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquela mulher samaritana, Jesus foi pedir água dela. E ela disse, como tu me pedes de beber, que sou mulher samaritana? E Jesus disse para aquela mulher, se tu souberas quem te pede, tu me pedirias água, eu te daria. Não essa água que tu bebe e tu vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, tu não tornará a ter sede e ela jorrará para a vida eterna. Ela transbordará para a vida eterna. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Então essa água que eu estou oferecendo para os irmãos desta Louvado noite. seja o nome do Senhor. Aleluia, porque Aleluia. dessa água, a partir do momento que você beber, você não vai mais tornar a ter sede. Aleluia, ou seja, você não vai querer mais ter gosto pelas coisas do mundo. Você não vai querer mais ter gosto pelas coisas, pelo pecado que outrora Glória a Deus. nos trazia condenação. Aleluia, mas essa água que você beber vai trazer salvação para a sua vida. E essa água vai jorrar para a vida eterna. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero perguntar, irmãos, eu acredito que quem aqui dos irmãos que um dia se entregou verdadeiramente para Jesus, para Deus,
que Glória o a Senhor Deus. nunca não fez uma obra por completo na sua vida, irmãos. Eu quero aqui perguntar se tem alguém aqui que um dia Jesus começou uma boa obra na sua vida e ele me abandonou pelo meio do caminho. Eu tenho certeza que não vai ter uma pessoa, meus amados irmãos, a qual Jesus tenha abandonado. Eu tenho certeza que aqui não vai ter uma pessoa, meus amados irmãos, a qual Jesus começou uma obra de transformação e Jesus não tenha concluído essa obra na sua vida. Aleluia. Aleluia. Porque Jesus ele se Oh, garante glória a naquilo que Deus. ele faz. Aleluia. O homem ele falha para com Deus, mas Jesus não. Glória a Se Deus. nós estamos prontos para Deus operar na nossa vida, Deus não vai fazer a obra completa na nossa vida. Aleluia. Glória a Deus. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por isso que todos pecaram. A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que no início, no princípio, o homem ele tinha intimidade com Deus. O homem falava com Deus. O homem, meus amados irmãos, tinha diálogo com Deus, assim como eu estou falando com os irmãos. Assim era a comunhão de Deus com Adão no Éden. Mas a partir do momento, meus amados irmãos, que Adão pecou contra Deus, foi cortada aquela aliança, aquele vínculo, aquela intimidade. Porque a Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. E o que significa a morte, meus amados irmãos, é separação. A partir do momento que uma pessoa morre, meus amados irmãos, nós estamos separados dessa pessoa. E da mesma forma, meus amados irmãos, é o pecado na nossa vida. A partir do momento que nós pecamos contra Deus, há uma separação entre nós e o Senhor. Porque existe uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado. Aleluia. Aleluia. Mas pelo homem, meus amados irmãos, entrou o pecado, do pecado entrou a morte, né? Mas por o homem entrou a salvação. Aleluia. Que foi Jesus Cristo de Nazaré. Glória A a Bíblia Deus. diz que ele abriu um novo caminho diretamente ao trono da graça. Na antiga aliança, o pecador ele tinha que chegar com o seu cordeiro, com o seu novilho ali, meus amados irmãos, sem mancha, sem mácula. Não teria que haver nenhuma falha na sua oferta. Ele tinha que chegar até, meus amados irmãos, na porta do templo, do lado de fora, para levar a sua oferta, meus amados irmãos, ao sacerdote. E o sacerdote ali avaliaria a sua oferta para ver se tinha alguma mancha, algum defeito. E ali, meus amados irmãos, a Bíblia diz que o sacerdote, ele ali amolava aquele cordeiro. Ele ali, meus amados irmãos, fazia expiação. Ele ali, meus amados irmãos, oferecia aquela oferta daquela pessoa pecadora no altar do sacrifício. Aleluia. Que é o primeiro altar, meus amados irmãos, a adentrar dentro do santuário. Na antiga aliança era desta forma, tinha que levar o sacrifício para dar ao sacerdote. O sacerdote avaliaria a sua oferta. Se fosse uma oferta digna, ele levava para dentro do templo. E ali, meus amados irmãos, ele sacrificava no altar do sacrifício. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que após passar por aquele altar do sacrifício, o sacerdote tinha que passar, meus amados irmãos, pela pia de bronze, para ali lavar a sua mão, para ali se lavar, para poder entrar dentro do santuário. E quando ele entrava, meus amados irmãos, dentro do santuário, ele enxergava na sua esquerda o candelabro, o candeeiro de ouro. Ele enxergava na sua direita a mesa com os pães da propiciação e na sua frente, Aleluia. de frente, meus amados irmãos, do véu a qual separava o lugar santo do lugar santíssimo, ali estava o altar do incenso. Onde ali, meus amados irmãos, ele pegava aquela oferta, ele colocava dentro daquele altar, para que viesse trazer, meus amados irmãos, um aroma. E quando, meus amados irmãos, subia aquele aroma diante de Deus, e Deus se manifestava, meus amados irmãos, dentro daquela arca. Glória a Deus. E ali, meus amados irmãos, se manifestava a glória de Deus por cima daquele propiciatório. Mas isso na antiga aliança. Agora, meus amados irmãos, no nosso tempo atual é diferente. A partir do momento, meus amados irmãos, que nós nos humilhamos diante de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que não existe outro nome dado entre os homens pela qual nós possamos ser salvos.
Somente pelo nome de Jesus Cristo alcançamos a salvação. Glória Então, a a Deus. partir do momento que você se humilhar aqui diante de Deus, dobrar os seus joelhos perante o Senhor e confessar os seus pecados, você será salvo. Aleluia. Aleluia, porque Jesus, meus amados irmãos, além de Ele ser o nosso sacrifício, Ele também é o nosso sacerdote que intercede diante do Pai por nós. Aleluia, que intercede, meus amados irmãos, e recebe o nosso sacrifício perante o Pai. Aleluia, porque Jesus, Ele quer trazer salvação. Jesus, Ele quer trazer transformação de vida. Jesus, Ele quer renúncia da nossa parte, irmãos, para que nós venhamos alcançar a salvação. Aleluia, para que haja salvação no meio da nossa família. Glória a Deus. Como aquele carcereiro disse: o que eu devo para ser salvo? Eles responderam: crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa será salva. Aleluia. E a partir do momento que você ser salvo, você vai transmitir essa mensagem de salvação. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Quem recebe esta palavra, pode exaltar o seu das palmas bem alegre para Jesus.